Então disse Elias, então chegou Elias a todo o povo e disse: até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Podeis tomar assentos. É interessante esse texto. Estávamos orando a Deus, pedindo a Deus uma orientação, uma direção, porque é muito bom a gente falar dentro daquilo que nós recebemos de Deus para transmitir à igreja. Não é fácil pregar, também não é difícil. Porém, é muito bom a gente estarmos em contato com o nosso Deus, orando, clamando, pedindo, se humilhando diante do Senhor. A Bíblia diz: humilhar-vos perante a potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Então, eu estava meditando, porque quando a gente medita num texto, a gente precisa entender a noção, a situação que o texto quer nos transmitir, a revelação, o conceito, a ideia do que o texto tem a nos ensinar através da leitura que nós estamos desenvolvendo para meditar e depois trazer para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Elias, o versículo diz aqui: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Parece que Elias está fazendo uma pergunta, um questionamento: até quando cocheareis? Cochear, segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o autor do dicionário Aurélio, vai dizer que cochear é manquejar. Quem manqueja é toda pessoa que possui ou que desenvolve algum tipo de deficiência física. Ou seja, quem manqueja é aquela pessoa que possui de alguma forma algum tipo de desequilíbrio. Ou seja, é a pessoa que desenvolve algum tipo de deficiência ou desequilíbrio, é que não consegue se locomover de forma perfeita. Então, Elias está dizendo para aquele povo as seguintes palavras. Ele está dizendo: por que vocês estão cocheando de tal forma que vocês não conseguem se desenvolver na presença de Deus de forma perfeita? Porque ele está dizendo o seguinte: se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, também seguiu. E o povo não respondeu nada. Então, significa que o povo não tinha uma resposta exata, precisa naquele momento para responder ao profeta a situação pelos quais eles estavam envolvidos. E o mais interessante, meus amados irmãos queridos, que Elias vai entender que o profeta, Elias vai entender que o problema não era de hoje, como se ele estivesse naquele tempo. O problema não era de hoje. O problema não era de agora, o problema era de um tempo que já havia se arrastando por algum período de tempo. Ou seja, ele está dizendo: por que cochereias entre dois pensamentos? Já que o problema ele identifica que não é de hoje, não é de agora, já vem se arrastando de algum tempo. Como assim, pastor Tarcísio? Vou te explicar, para que você possa entender o contexto. Quando a gente estuda a palavra de Deus, às vezes as pessoas vão pensar que começou o problema com Acabe. Não começou com Acabe. Já começa com, alguns estudiosos dizem que esse problema vai se desenvolver com Jeroboão. Mas quando eu estudei o texto sagrado, vou entender que, na verdade, Jeroboão foi apenas um processo inicial para começar a se desenvolver esse problema diante da nação de Israel. Mas o problema começa a se desenvolver em Salomão, porque quando Salomão envelhece, é verdade, pastor? Salomão envelhece no capítulo de número 11, versículo 5 ao versículo 11, quando Salomão envelhece, já no seu estado de envelhecimento, porque Salomão foi um belíssimo rei na presença de Deus. Ele fez muitas coisas boas. Porém, o capítulo 11 do livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 5 ao versículo 11, vai dizer que o rei, depois que envelheceu, ele se desvia da presença de Deus e começa a trazer para o seu palácio mulheres. Ele tem 700 mulheres e 300 concubinas. Essas mulheres não eram mulheres israelitas, segundo o texto.
Eram mulheres que vieram de outras nações, de outros povos, e elas trouxeram para si, dentro da terra de Israel, as suas culturas religiosas. Se nós fôssemos estudar a questão das crenças religiosas, nós iríamos entender que Elias está querendo pregar uma situação de sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a crença de uma ou várias é uma crença ou de várias crenças relacionadas à religião, no que diz respeito à religião. Quando a gente estuda a questão da religião, a gente vai entender que as pessoas que pregam sobre a doutrina da religião vai dizer que todas as religiões levam a Deus. Só que nós entendemos, segundo a palavra de Deus, a palavra religião vem do verbo religare, ou seja, aquilo que religa de novo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós entendemos que mesmo que as pessoas desenvolvem uma visão sobre a religião, nós acreditamos, biblicamente falando, à luz das Sagradas Escrituras, que a verdadeira religião se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então, ele está combatendo uma situação que ele fala o seguinte: já que a situação vem se arrastando por muito tempo, não temos como que deixar essa situação continuar do jeito que está. Já que a situação se enraizou de uma forma que Salomão peca, vai aderir para ele alguns deuses, alguns deuses estranhos, como Astarote, Melque, Milcom e Moloque. Se nós estudarmos a questão desses deuses, vamos entender que Astarote, segundo a mitologia dos deuses, Astarote seria a deusa filha de Baal. E também seria Deus da lua, Deus da sexualidade, Deus da fertilidade e Deus da guerra. Então, Salomão está se desviando daquilo que ele acreditava, dos projetos de Deus, das promessas de Deus, para entrar por um caminho que Deus não estabeleceu para ele. E aí Salomão peca contra Deus, seu filho Roboão assume em seu lugar, ele morre, Roboão assume em seu lugar, divide o reino do norte, o reino do sul. Deus dá a graça e a oportunidade de Roboão continuar com duas tribos, que foi a tribo de Benjamim, a tribo de Judá. Judá passa a ser agora uma capital, um país com capital em Jerusalém. E Jeroboão, que estava ausente do país, estava exilado no Egito, aclamado pelas 10 tribos que permaneceram em Israel para que ele fosse rei de Israel. E o mais interessante é que quando Jeroboão assume o poder, a governabilidade como chefe territorial do Estado de Israel, ele tem uma preocupação em seu coração. E qual é a preocupação? Já que o reino está dividido, já que Roboão está com duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e eu permaneci com as 10 tribos de Israel, ele tem uma preocupação em seu coração. E qual é a preocupação? É que como era muito comum naquela época que desenvolvesse as festas anuais. Então, ele tinha em seu coração um receio. Se o povo saísse da terra de Israel, que a capital agora seria Samaria, voltasse para Judá, eles poderiam, Roboão poderia conspirar contra aquele rei e poderia segurar o povo juntamente com ele. Então, o que ele faz? Ele levanta 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, e diz o seguinte: olha, se vocês querem servir a Deus, vocês não precisam retornar novamente para Jerusalém, porque o Deus que vos tirou da terra do Egito, o Deus que vos tirou da terra da escravidão está aqui, em Samaria. Ou seja, um já está em Betel, um já está em Dan. Mas uma coisa eu aprendo aqui, que Deus não dá para ninguém a sua glória. Isaías 42, versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória não darei o meu louvor, e nem a minha glória não darei outro, e nem o meu louvor às imagens de esculturas. Então o Senhor está dizendo o seguinte: o que é meu, e não posso dividir com mais ninguém. A glória é minha, o poder é minha, a honra é minha, e jamais permitirei que essa glória possa ser compartilhada. Então Jeroboão peca, porque ele levanta 2 bezerros de ouro e diz: olha, Israel, se vocês querem servir a Deus, vocês não precisam voltar para Jerusalém, vocês podem ir a Betel ou a Dan, e ali vocês podem sacrificar ao Senhor.
Só que um outro problema que Jeroboão desenvolve é que a Bíblia condena quando a gente sai, porque a Bíblia tem princípios, e os princípios de Deus devem ser preservados a qualquer custo. Jeroboão, porque assumiu o país como chefe de Estado e desenvolvendo as suas ações diplomaticamente, ele achou que poderia fazer tudo, assim, e simplesmente passar por cima da vontade de Deus. Ele levanta bezerros de ouro, coloca em Betel, coloca em Dan, e o mais interessante, além dos bezerros que ele levanta, ele também coloca sacerdotes que foram levantados por ele mesmo, preparados por eles mesmos, que não pertenciam à linhagem de Levi. Ou seja, ele faz o seguinte: olha, vocês vão servir a Deus, o Deus que vos tirou da terra do Egito, mesmo que não seja o Deus Yahvé, mesmo que não seja o Deus de Israel, como já foi conhecido entre vós, o Deus que vos tirou da terra do Egito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mesmo que não fosse o Deus, como nosso pastor Carlos falou, o Deus Sabaô, o Deus Jirê, o Deus Nissim, não, mesmo que não seja esse Deus, mas eu estou estabelecendo para vocês um outro Deus, mesmo que seja feito por mãos de homens, porque o Salmo 115 vai dizer o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu reino da glória, porque as nações dirão aonde está o seu Deus. E ele diz: o meu Deus está nos céus, e ele faz tudo aquilo que lhe apraz. O profeta Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima deles, e eles tinham 6 asas, e com 2 voavam, com 2 cobriam seus pés, e com 2 clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que está dizendo? Olha, pode se levantar Baaca, pode se levantar deuses estranhos, mas Deus ainda continua de pé diante da congregação que Ele estabeleceu para o povo seu, para que o nome dEle possa ser glorificado. Então Elias, ele identifica que Jeroboão peca, Nadab se levanta, peca. Nadab sai do governo, entra Baasa peca, entra Elá, filho de Baasa, entra Elá peca, entra Zirri por conspiração, matando o rei Elá. Elá morre, Zirri também se suicida, entra Onri foi aclamado pelo povo por conspiração. Ou seja, Onri não foi levantado porque Deus queria, mas porque o povo assim o quis, porque ele era chefe, ele era governante-chefe da guarda real de Elá, mas Elá é morto através de Zirri, que conspirou contra ele. E o que acontece? Elá morre, Zirri também vai falecer através de suicídio, e Onri levanta-se no governo de Israel. Mas só que é o seguinte, Onri também entra nos mesmos caminhos que Jeroboão desenvolveu em relação à nação de Israel. Os homens só mudaram as pessoas do poder, mas o propósito continuou sendo o mesmo. Só que eu disse aqui nesta noite: Deus não dá a sua glória para ninguém. E o que acontece? Elias disse: olha, eu estou disposto a mudar essa situação, porque o grande segredo do ministério de Elias não foi somente a coragem, mas o caráter de Elias que estava em evidência era a questão da autenticidade. É tanto que a Bíblia vai dizer que a mulher disse: nisto agora conheço que tu és homem de Deus e que a palavra que profere dos teus lábios são verdadeiras. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu olhei para você e vi que em você existe um testemunho de fé e de vida, não somente por aquilo que você fala ou por aquilo que sai dos teus lábios, porque você prega o que vive e vive o que prega. Deus está dizendo para você: não adianta adentrar na presença de Deus se você não viver aquilo que você prega. Nisto agora conheço que tu és homem de Deus, e que as palavras que tu profere através dos teus lábios são consideradas verdadeiras. Ou seja, pastor, ele está dizendo o seguinte: você não é somente aquilo que as pessoas identificam por causa das palavras, é muito mais do que as palavras. É como se ele andasse nas ruas, se ele estivesse no trabalho, se ele estivesse na faculdade,
Se ele estivesse em qualquer ambiente que seja, que não seja somente a igreja, as pessoas olham para ele e dizem assim: ali tem um crente, ali tem alguém que professa a verdade, ali tem alguém que é fiel, ali tem alguém que é obediente, ali tem alguém que tem lealdade no coração quando se profere as coisas de Deus em sua vida, porque a melhor mensagem que nós podemos proferir diante de Deus não é aquilo que nós falamos com nossos lábios, mas principalmente com a nossa vida, com a nossa conduta. Alguém olha para você e diz: você é crente. Se você é crente da maneira como você profere o nome de Deus, também você é crente como você é. Ou seja, a vida de Elias condizia com aquilo que ele pregava. Então, nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo para você, quando você adentrar na presença de Deus, não fique preocupado se você vai ter oportunidade na igreja, se você vai cantar. Muito melhor do que isso, profere o nome de Deus através da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, desde que as marcas de Jesus trabalhem através da sua conduta diante de Deus. Então a mulher testifica. Então Elias vai identificar o seguinte: nós precisamos acabar com esse problema, nós precisamos lidar com essa situação, nós temos que reencarar esta realidade, porque tem situações que não podem ser deixadas passado de lado. Ou seja, tem que encarar, tem que mostrar que você é servo de Deus, que você é alguém que tem na sua vida a presença do Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente se coloca numa situação de medo, de pavor, de insegurança, a gente só vai demonstrar para as pessoas que o Deus que nós servimos, diante da situação que nós nos colocamos diante da sociedade, a grandeza do Deus que você serve, se vai ser pequeno ou grande, é de acordo com aquilo que você se coloca na sociedade. Ou seja, se você demonstra para a sociedade que você está com medo do sistema que está sendo implantado no país ou no mundo, ou quer que seja, você está mostrando para as pessoas que a grandeza do poder que você tem é nada diante da situação que você está vivendo. Mas nesta noite eu quero dizer para você, o Deus que você serve é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que pode fazer muito mais além daquilo que pensamos. Deus nessa noite está dizendo para você: acredite. Nosso pastor Carlos falou: tenha fé, acredite. Deus colocou um projeto para o pastor, nós vamos realizar, porque o Deus que nós servimos é um Deus que supre todas as necessidades daqueles que é fiel, daquele que é temente, daquele que é confiante, porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para todo sempre. Então Elias diz o seguinte: olha, se vocês estão vivendo essa situação, nós vamos encarar essa realidade de frente. Então ele disse que ele vai dizer o seguinte: até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Porém, se Baal é Deus, seguiu. E o povo não lhe respondeu nada. O versículo 22, ele vai dizer o seguinte: então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deixem-nos dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e o põem sobre a lenha, porém não metam fogo, e eu lhe prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e aquele Deus, e há de ser que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu, disse: esta é boa a palavra. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós escolhei, pois, vós para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porque porventura dorme e despertará. E eles clamavam com grandes vozes e retalhavam com facas, e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sobre si sangue. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse.
Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Isso aqui é interessante. Elias mostrou como é que Deus trabalha sem que eles percebessem a situação. Porque trazer o bezerro diante do altar, há uma palavra hebraica que diz corban, aquilo que é trazido diante do altar para ser sacrificado de perto. Ele deu um modelo como é que se faz o sacrifício. Do sacrifício tem que trazer o quê? 2 bezerros. Só que vocês vão ter um à disposição de vocês, um vai ter à minha disposição. Vocês vão preparar diante do altar o bezerro, vão colocar lenha sobre o altar, vão trazer as ofertas de manjares, que são chamadas de sacrifícios pacíficos, ou ofertas pacíficas de manjares, são aquelas ofertas, aqueles cereais retirados da terra, que os judeus faziam de tempo em tempo. E o que eles faziam com essas ofertas de manjares? Uma boa parte da oferta de manjar era trazido diante do altar, apresentado diante para a disposição dos sacerdotes. E uma outra parte era oferecida no sacrifício do altar. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão trazer a oferta. Só que o seguinte, de quem era o altar que Elias estava se propusendo para que eles clamassem ao Senhor? De quem era o altar que Elias estava falando? O altar era do... Quem gravou? O altar era do... De quem Elias falou? E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então de quem era o altar que Elias estava propusendo que eles fizessem o trabalho? Do 100, mais forte. Do 100, mais forte. 1, 2, 3, mais forte. 1, 2, 3. Então ele diz: o altar é do Senhor. Só que vocês irão clamar primeiro. Vocês vão trazer o bezerro, vocês vão trazer a oferta de manjares e vão clamar. Só que vocês não irão colocar fogo, porque o Deus que responder por fogo será Deus de Israel. Uma coisa que eu aprendo com Elias é que o altar, Deus já respondia com fogo há muito tempo, desde a época dos Levíticos. Porque na verdade o fogo não era símbolo da presença de Deus. O fogo no altar não era símbolo da presença de Deus. O fogo no altar era símbolo de que o altar, sendo bem apresentado diante de Deus, o fogo era a resposta de que Deus estava aprovando o que estava sendo apresentado no altar. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, vocês vão clamar primeiro. Só que eles não tinham consciência do que estavam fazendo. Eles não tinham tanta convicção de que estavam se apresentando, porque o corban aqui está falando assim: ó, aquilo que é trazido de perto é para ser apresentado de perto, mas só que o seguinte, o segredo do corban não é aquilo que é apresentado, é a forma como você vai apresentar diante do altar. E aí está o segredo, irmãos, porque quando Deus falou com Abraão uma palavra, disse: Abraão, traz no altar a tua oferta, o que você achar de melhor, o que tem de melhor para você oferecer no altar. E o que Abraão disse: Senhor, o que eu posso oferecer? Ele disse: traz o que você mais ama, traga o teu filho. E ele disse: então tudo bem. Quando ele vai no Monte Moriá, aqui está a revelação de Deus. Quando ele vai no Moriá, quando ele chega no pé do Monte Moriá, ele disse para os seus trabalhadores: olha, ficai aqui, mas eu e o menino vamos subir para fazer o quê? Nós vamos adorar e depois nós retornaremos. Então a questão aqui não é o que você traz diante do altar, é a forma como você apresenta aquilo que tem que ser apresentado diante do altar. Por isso que tem muita gente que vem para o culto e não recebe nada. Tem muita gente que vem para o culto e não sente a presença de Deus, porque só traz aquilo que tem que ser apresentado no altar, mas não sabe a forma que se desenvolve, como tem que ser apresentado diante do altar a sua oferta. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vamos fazer o trabalho da maneira correta. Então ele diz: ó, vocês irão clamar primeiro. E eles começam a clamar, começam a trabalhar, começam a desenvolver, e só que não tem resposta. E Elias, como é muito inteligente, disse: ó, clame mais alto. Talvez você não está tendo resposta, não chamou a atenção de Deus, de Baal ainda, já que Baal é o Deus da chuva, né? Alguém que diga também que ele seria o Deus da fertilidade, assim como Astarote era, porque segundo a mitologia dos deuses, diz que a questão da fertilidade, naquela época, a família que tivesse um filho, o filho tinha que ser saudável, o filho tinha que ser perfeito. Então, muito, muito presente na terra dos cananeus e de outros povos que tinham rituais pagãos,
que eles faziam com essas crianças? Quando a criança nascia imperfeita, com deformidade, com deficiência, elas eram levadas para sacrifícios, tanto a Moloque quanto a Baal, ou até a Astarote. Então elas recebiam essas crianças no período fértil da mulher, porque as mulheres, quando chegavam na sua fertilidade, acreditavam o seguinte: se elas oferecessem o filho com deformidade ou com deficiência, no momento da sua relação sexual com seu marido, Baal ou Astarote ou Moloque atenderia as petições deles no relacionamento sexual e daria a eles, na próxima gestação, um filho perfeito. Então isso era uma prática muito comum. Só que Elias é inteligente, Elias é sábio. Ele é só o Deus de ser Baal. Se ele é Baal, Deus da chuva ou da fertilidade, independente do que seja, eu quero dizer o seguinte: se ele é Deus, independente de mandar chuva ou não, ele é Deus. Então ele tem que responder também com fogo. Mas Elias sabia que ele não iria responder por fogo, porque essa não era a especialidade dele. A especialidade dele era a chuva, era a fertilidade. Mas Elias falou o seguinte: ó, vocês têm que reclamar e ele tem que responder por fogo, porque se esse Deus não responder por fogo, então nós vamos fazer a coisa acontecer de forma diferente. E aí o que Elias faz? Olha, já que vocês são grandes, são muitos, porque eles eram 450 profetas de Baal, mas os 400 profetas de Deus Azera. E aí o que acontece? Vocês são muitos, a congregação já está pronta para o culto, então vocês vão preparar o culto primeiro. O que vão fazer vocês? Vocês vão trazer, porque eles tinham um grupo de intercessão, eles tinham um grupo dos coreógrafos, os que pulavam o altar e aqueles que retalhavam os seus corpos com lanças e lancetas, que eram pequenas tiras de couro. E essas tiras de couro tinham facas pontiagudas, então eles retalhavam corpos como espécie de sacrifício para Baal. Então eles estão sacrificando para Baal, eles estão pulando no altar, eles estão clamando a Baal, e não está tendo resposta. Ele diz: clame mais alto. Talvez ele está dormindo, talvez ele está em viagem, talvez ele está precisando se despertar, ou talvez vocês não chamaram a atenção dele de forma suficiente. Então Elias disse o seguinte, quando não houve mais resposta, disse: agora chegou a minha vez. Só que ele vai fazer o seguinte, olha, e disse Elias para o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Ele disse: Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A pergunta é: por que Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado? Primeiro, é bom. Primeiro, de quem era o altar? Mas quem usou o altar primeiro antes de Elias? Baal. Segundo, Elias percebeu que os profetas de Baal tentaram oferecer um culto, mas não conseguiram sucesso na manifestação dos seus cultos. Por que eles não tiveram sucesso? Porque o segredo para o sucesso no altar não depende de movimento feito por pessoas que não entendem o verdadeiro sentido da palavra: obediência, comprometimento e santidade. Porque se não houver comprometimento, obediência e santidade na vida das pessoas que vêm ou estão no culto, é apenas um ritual e nada mais do que isso. Ou seja, se você se prepara para vir para a igreja, se você se arruma para vir para a igreja, se você estabelece na sua vida um propósito que você vai para cultuar, e você não cultua, é porque você não está debaixo nem de obediência, nem de comprometimento, e nem tampouco de santidade. Você só vem para o culto, é apenas um ritual e nada mais além do que isso. Terceiro, se o altar era do Senhor, Elias percebeu que precisava mostrar na terra que ele tinha um representante com a mesma legalidade espiritual que ele. Ou seja, o que ele está dizendo? Se ele estava reparando no altar do Senhor, é o sinal de que ele queria mostrar para Deus que Deus precisava ter na terra um representante com a mesma legalidade espiritual que ele. Porque quem era a representação do altar do Senhor na terra? Era ele? Elias. Porque o altar, mesmo estando no monte,
não tem utilidade se não estiver debaixo de cobertura espiritual. Quando o senhor disse para mim, pastor Darcy, o senhor vai pregar, o que eu falei para o senhor? Pastor, só prego se o senhor me dá cobertura espiritual. Porque no monte, o altar só tem utilidade se estiver debaixo de cobertura espiritual. Quem é o altar? Somos nós. Quem é o pastor? Quem é a pessoa responsável que tem legalidade espiritual na igreja? É o pastor. E quem é a pessoa que está acima do pastor, que dá a ele legalidade espiritual? É o Senhor. Então ele está dizendo o seguinte: se Deus não tiver na terra uma pessoa com legalidade espiritual, eu posso até preparar o altar, eu posso até desenvolver o trabalho, mas não vou ter sucesso, eu não vou ter resultado, a glória de Deus não vai se manifestar, não vai ter salvação de almas, não vai ter batismo com o Espírito Santo, a glória de Deus não vai descer, o céu não vai se abrir, a presença de Deus não vai se manifestar nas irmãs, Deus não vai operar nos adolescentes, porque nós estamos aqui, porque entendemos que debaixo de cobertura espiritual, nós conseguimos entender e desenvolver que nós estamos também com a cobertura espiritual da obediência, da santidade e do comprometimento. Eu posso vir para a igreja, pode não acontecer nada com meu irmão, mas comigo vai acontecer, porque eu estou debaixo de cobertura espiritual. Se você está debaixo de cobertura espiritual, pode se levantar quem quer que seja, o poder e a glória de Deus está sobre a sua vida. Elias disse: olha, eu vou apresentar o corbã, mas da maneira certa, porque eles fizeram o trabalho, mas não aconteceu nada. Ou significa que eles prepararam o altar de qualquer maneira. E no altar, aquilo que nós temos que apresentar, Deus não opera de qualquer forma. Deus não recebe qualquer aleluia. Deus não recebe qualquer glória. Deus não recebe qualquer coisa. Deus recebe aquilo que tem que ser perfeito. Deus opera aquilo que estiver debaixo de santidade. Deus opera debaixo daquilo que está debaixo de santificação. Deus opera através daquilo que está debaixo de obediência. Deus opera através daquilo que está debaixo de renúncia. Então você sabe a medida que você se desenvolve na presença de Deus. Então ele disse: se é para fazer o trabalho, vamos fazer da maneira certa. Porque se eles pulavam o altar, sinal de que eles prepararam o altar de qualquer jeito, ou colocaram muitas pedras sobre o altar. E ele vai fazer o seguinte: vamos trazer 12 pedras, já que o reino está dividido, mas Deus é um Deus de princípios. O reino pode estar dividido, porque o reino foi dividido: Jeroboão, Roboão, tribo de Benjamim, tribo de Judá, e as 10 tribos que permaneceram com Jeroboão. Mas ele falou: o reino está dividido, mas o Deus que eu sirvo é um Deus de princípios. Deus opera na unidade, Deus opera na comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque será como o óleo plantado que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e que desce as horas dos seus vestidos, e ali o Senhor ordena a bênção para todos sempre. Reino dividido jamais subsistirá. Deus está dizendo para você: quer fazer a obra, se une com o teu pastor, se une com o teu departamento, se une com o teu ministério de obreiros, se une com a tua liderança, se une com o teu departamento de adolescentes, se une com as tuas irmãs, porque Deus não opera onde há desunião, Deus opera aonde o amor está plantado sobre a presença de Deus. Aleluia. Ele disse: então vamos preparar o altar. Colocou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Mandou que trouxesse o bezerro, despedaçasse o bezerro. Mandou que colocasse água. O mais interessante no altar de Elias é que somente no altar de Elias é que apareceu o rego. O que era o rego? O rego era também conhecido como suco. Suco, S-U-L-C-O. Suco, ou vala. Por que Elias fez o rego? Porque como ele estava diante do Monte Carmelo, e o Monte Carmelo era o espaço, geograficamente falando, era o espaço físico que Deus estabeleceu para implantar ali diante do altar aquelas pessoas, e também o profeta de Baal, para mostrar para eles que a coisa iria mudar através de Elias. Ou seja, assim como eles estavam cansados de ver aquela situação, assim também Deus também estabeleceu através de Elias que as coisas iriam mudar, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertados.
livres. Elias está dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje as coisas não vai ser como são as mesmas coisas de sempre. Ou seja, porque tem pessoas que às vezes vêm para o culto e não conseguem sentir nada, ele não se alegra, ele não chora, ele não é mais aquela mesma pessoa que ele era antes, ou porque alguma coisa mudou na vida dele, ele deixou o primeiro amor, a primeira simplicidade, porque no primeiro encontro que nós temos com Deus, é tão maravilhoso, irmã, é tão bom quando estamos na presença de Deus. A primeira vez que a gente aceita Jesus, a gente vai para o trabalho de oração, a gente quer estar na escola bíblica dominical, a gente quer estar no trabalho de libertação, a gente quer estar na quinta-feira profética, a gente quer estar na segunda-feira profética, a gente quer todos os cultos, é vigília, é mini vigília, a gente tem um momento de descontração ou de disponibilidade para o Senhor, mas quando a gente envelhece na vida cristã, parece que as coisas mudam, parece que as coisas não mudam, é a gente que muda diante da situação que nós estamos. Mas nesta noite, o Senhor está falando para você, muita coisa vai mudar na sua vida. Você não entrou aqui em vão, você não está aqui em vão. Deus te trouxe aqui para mudar a sua vida, para mudar o seu caráter, para mudar para você, que Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e será eternamente na sua vida. Então ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos preparar o altar, vamos colocar o bezerro, vamos colocar lenha, vamos colocar água, vamos colocar a vala e vamos clamar, porque a vala era o limite entre o que iria ser apresentado, o que iria ser sacrificado com o restante do povo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, nós vamos clamar o Senhor, porque Elias clamou o Senhor e Deus respondeu com fogo. E Deus trouxe resposta, porque eu disse aqui, o símbolo do fogo no altar não era questão somente de resposta de Deus para aquele momento, mas também era mostrar para aquela sociedade que aquela oferenda, que aquele ritual que Elias estava desenvolvendo, estava sendo apresentado diante de Deus, que Deus estava aceitando, que Deus estava aprovando, e todas as coisas estavam sendo aprovadas pelo Senhor naquele momento. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Caia fogo do céu.